pessoal, nós somos o PET Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estamos aqui para mais uma aula do curso Aprendendo PO em Java. Esta é a aula 3, eu sou a Axia, que também faço parte do PET. Bem, nas aulas passadas, podemos aprender um pouco sobre os fundamentos da orientação a objetos, a linguagem Java, a estrutura geral de um programa Java, classes, objetos, construtores e destrutores. Já nesta aula 3, vamos aprender um pouco sobre encapsulamento, modificadores de acesso, métodos set e getters, sobrecarga de métodos e sobrecarga de métodos. Iniciando por encapsulamento. Bem, o encapsulamento refere-se ao agrupamento tanto de dados quanto dos métodos que operam sobre esses dados, em uma unidade lógica e sintática. É usado para ocultar os valores ou o estado de um objeto de uma classe, como também ocultar a própria classe, impedindo o acesso direto de partes não autorizadas a eles. E melhora o controle de acessos aos atributos e métodos, além de determinar onde uma classe poderá ser manipulada. Bem, como vimos aqui, em resumo, temos que o encapsulamento ele é responsável por agrupar e controlar o acesso dos atributos, métodos e classes, permitindo uma maior organização, uma maior organização e segurança no fato de restringir os dados e garantir a permissão deles apenas a quem detém a permissão deles. Como também ocultar alguns valores, de quem não pode acessá-los. Bem, aqui temos dois pontos do encapsulamento, que é a modularidade e a segurança dos dados de uma classe. Ambos são diretamente relacionados ao encapsulamento, no sentido de serem benefícios do encapsulamento. Bem, a modularidade, dentre os pontos dela, estão os que o encapsulamento está diretamente ligado, que é ajuda no desacoplamento do projeto, tornando o código-fonte das classes independentes. Sendo assim, há uma maior organização e você pode utilizar o código em mais de um projeto. Melhora na manutenibilidade do código, melhora o gerenciamento da complexidade do projeto e facilita o desenvolvimento em equipe. Bem, ao manter o código usável por mais tempo, já é uma grande ajuda. E também ao poder gerenciar melhor o código, fazer com que ele seja usado em outros projetos, poder saber onde exatamente o erro está, ter um código mais organizado, facilita ainda o desenvolvimento em equipe. E o segundo tópico, que é a segurança dos dados de uma classe. Bem, como eu falei um pouco anteriormente, ao restringir os acessos, ele permite essa maior segurança, no sentido em que você só vai dar permissão a quem tem permissão. Então, ajuda, de certa forma, nesse sentido. Bem, o encapsulamento em Java é dividido em dois níveis, o nível de classe e o nível de package. Quanto ao nível de classe, ao se determinar o acesso de atributos ou métodos de uma classe, que podem ser public, private, protect ou package private, padrão. Bem, o nível de classe está diretamente ligado ao acesso de atributos ou métodos de uma classe, ou seja, foi modificar o acesso de atributos ou métodos, você está se tratando de nível de classe. Foi modificar agora em nível de package, então determina o acesso de uma classe inteira, que pode ser public ou package private, ou seja, modificou o acesso de classe, está se tratando de nível de package. Em ambos os níveis, podem se implementar o encapsulamento por meio de modificadores de acesso,
detalhado mais à frente nesta aula. Ou seja, vamos falar agora nesse próximo slide. Bem, os modificadores de acesso que foram citados anteriormente, eles são modificadores de acesso em Java e são os seguintes: Public, Private, Protect e Package. Esse package, como abordamos aqui anteriormente, ele é um package private, ou pode ser chamado de padrão, ou pode ser chamado também de non-modifier. O non-modifier significa que você não colocou nenhum modificador. Então, por padrão em Java, ao não se colocar nenhum modificador, ele entende-se que você está usando um modificador package. Nesse sentido, os modificadores de acesso permitem indicar quais classes podem acessar atributos e métodos das classes. Aqui nós temos uma tabelinha para demonstrar melhor como é que isso ocorre. Bem, os 4 modificadores: Public, Protect, Non-Modifier e Private, e a sua utilidade nas várias esferas. Bem, o modificador público, o Public, ele dá acesso em todos os âmbitos. Ao colocar um modificador public em um método, ou um atributo, ou uma classe, você permite que a classe possa utilizá-lo, o pacote possa utilizá-lo, a subclasse possa utilizá-lo, possa ter acesso a eles, e o mundo no geral, todo o âmbito em geral, todas as esferas em geral, podem utilizar aquele método ou atributo que você colocou como público. Então, seguindo, temos o Protect. Já o Protect, ele tem uma restrição um pouquinho maior, que, dado você colocar o Protect em um atributo ou método, você permite que a classe possa ter acesso, o pacote possa ter acesso, e as subclasses possam ter acesso, mas não em geral, não está aberto para o público em geral, não está aberto para o mundo, né? Então, só esses 3 vão ter acesso àquele método ou atributo. O modificador non-modifier, ele dá acesso apenas à classe e o pacote. E o modificador private, ele só dá acesso à classe, ou seja, só a classe pode ter acesso àquele atributo, só ela pode mexer nele. Bem, como falamos de encapsulamento e modificadores de acesso, falamos muito que eles restringem os acessos. E em algum momento nós vamos precisar utilizar os métodos e atributos em outras áreas, que é exatamente as áreas que a gente precisa que eles utilizem. E como só temos quatro modificadores de acesso, eles não nos permitem fazer grandes especificações, no sentido em que eu quero um atributo que eu possa mexer na classe em que ele está e apenas em outra classe. Então eu quero mexer em 2 classes, mas se eu colocar private, ele só vai ficar em uma classe. E se eu colocar public, ele vai poder mexer em tudo. E agora, o que é que eu faço? Eu só quero conseguir mexer nele nessas duas classes. Então, criou-se os métodos set e getters para poder facilitar esse processo. Bem, os métodos set e get são parte do conceito do encapsulamento. Ao restringir a visibilidade e o acesso de um atributo de instância com o modificador private, as informações deste atributo não serão acessíveis com uma referência direta. Para retornar as informações deste atributo, utiliza-se o método get, e para alterar as informações deste atributo, utiliza o método set, exatamente o que eu especifiquei anteriormente. Agora, para a gente poder mexer, a gente pode colocar ele como private, e para podermos mexer nele em outra classe, podemos usar os métodos. Dessa forma, continua seguro. Não vai ser todo mundo que vai poder mexer, mas eu ainda vou conseguir mexer na classe que eu quero mexer. Bem, aqui temos um exemplo de todos esses conceitos de encapsulamento, modificadores de acesso e métodos getSet, que iremos fazer juntos agora. Vamos idealizar a classe funcionário de um banco e seus atributos.
é a questão, né? Ele pede que realizemos a classe funcionário de um banco e seus atributos, definir um modificador de visibilidade para cada atributo e método da classe, com o objetivo de torná-la mais segura. Então, vamos começar. Vamos idealizar a classe funcionário de um banco. Bem, o que é que uma classe funcionário de um banco teria? Vamos pensar. O que é que um funcionário de um banco teria? Bem, o funcionário de um banco é uma pessoa, então ele tem um nome. Se ele é uma pessoa, ele também tem um CPF. E, por ele ser um funcionário, ele deve ter um salário. Então, no mínimo, essa classe deve ter esses 3 atributos: nome, CPF e um funcionário. E um salário, perdão. Um salário. Então, vamos criá-la. Bem, então vamos lá. Vamos criar o funcionário de um banco. Vamos criar uma classe. Funcionário de banco. Então, essa classe possui os 3 atributos que falamos anteriormente. Vamos pensar agora nos seus modificadores de acesso. Começando pelo CPF. Então, CPF ele é uma coisa restrita, é uma coisa singular. Então, apenas o detentor de CPF ou algum funcionário acima dele, um gerente, por exemplo, deveria ter acesso. E ninguém deveria modificá-lo, né? Então, eu acho que podemos colocar, né? Deveríamos colocar o modificador private. Eu vou tratar o CPF aqui como string. E vamos seguir. O próximo atributo que pensamos foi o salário. Então, o salário também é uma coisa restrita. Nem o próprio funcionário deveria poder alterar o seu salário. Então, vamos colocar como private também. E por último, o nome. O nome não é algo tão restrito assim. Então, podemos colocar ele sem modificador. Então, ele vai ter acesso na classe e no pacote. Então, é o ideal. Vamos colocar aqui. Vamos agora fazer o construtor. E aqui está a nossa classe. Ele pede agora que criamos um objeto do tipo funcionário de um banco no main e tente modificar ou ler um de seus atributos privados. Então, vamos criar um main. Vamos criar um objeto do tipo funcionário do banco. E vamos tentar acessar um atributo privado dele. Vamos lá. O funcionário ele tem um CPF, então vamos acessar o CPF. Vamos mudar o CPF. Setar o CPF, né? Opa, ele não deixa fazer isto. Por que ele não deixa? Ele pede pra gente mudar a visibilidade do CPF para package. Então, por que ele pede para mudar para package? Porque a gente está usando ele fora da classe e dentro do pacote. Então, ele pede para que a gente mude para package para esse código aqui fazer sentido no programa. Só que a gente não quer que ele seja package, a gente quer que ele seja private. Então, o que é que a gente deve fazer?
devemos criar os métodos getter e set dele, que é exatamente a terceira questão. Crie os getter e sets necessários à sua classe. Vamos criá-los. Vou criar também o do nome, por padrão. E prontinho. Getters e sets criados. Vamos agora setar um CPF novamente. Só que dessa vez da forma correta. Olha só, já aparece aqui a opção. Então, agora podemos setar o CPF corretamente e sem nenhum problema. Voltemos para aqui. Conseguimos fazer a questão 1, 2 e 3. Então, vamos seguir para o próximo slide. Neste próximo slide, temos o exercício 1, que é o exercício que vocês devem fazer, que caso vocês queiram fazer, né, para testar se vocês conseguiram compreender bem o conceito de encapsulamento, de modificadores de acesso e de métodos getters e setters. Consiste em 4 questões apenas, cada uma A primeira consiste em criar a classe conta de um banco, seus atributos e construtores. A segunda, adicione o método sacar e depositar. E a terceira, verifique se é possível sacar um valor maior que o saldo. Caso seja, crie uma condição para que o saque não ocorra. Defina o modificador de visibilidade para cada atributo e método da classe a tornar a classe segura. As 4 questões para que vocês treinem os conceitos vistos anteriormente. E agora, chegamos em sobrecarga de métodos. Bem, a sobrecarga de métodos, ela permite que métodos diferentes compartilhem o mesmo nome, desde que trabalhem com tipos ou quantidades diferentes de dados. Aqui temos um exemplo para retratar um pouco disso. Temos uma classe incremento e outra classe contador, uma dentro da outra. Bem, a classe contador possui um atributo valor, que é um inteiro, e também possui 2 métodos, incrementar, ambos com o mesmo nome. O primeiro método não recebe nenhum parâmetro e retorna o valor incrementado, o valor somado 1. Já o segundo método recebe um parâmetro inteiro e retorna o valor somado ao parâmetro que recebeu. Bem, podemos observar aqui que ambas as classes têm o mesmo nome, mas elas têm uma diferença. As assinaturas delas não são iguais, porque uma recebe parâmetro e a outra não recebe parâmetro. E além disso, o parâmetro que é recebido na segunda é o parâmetro inteiro. Caso fosse outro parâmetro, também poderíamos criar outro método com parâmetro diferente. Um terceiro método que poderia ser criado é o incrementar com double. Neste caso, teríamos que mudar também o atributo para double, senão daria conflito. Então, aqui temos o teste da classe para ver se ela realmente funciona. Bem, criamos um main e instanciamos um contador. Primeiro imprimimos o valor do contador, do atributo valor, e o output foi 0. Em seguida, incrementamos, chamamos o método incrementar sem nenhum parâmetro, ou seja, ele deveria chamar o primeiro método, e de fato chamou o primeiro método, pois logo em seguida colocamos um print e ele retornou 1, o que significa que ele incrementou direitinho. Agora, chamamos o método incrementar, mas passamos um parâmetro, passamos 10. Ele deveria chamar o segundo método, que é o método que possui um parâmetro. E de fato, ele chamou esse método. Ao colocarmos um print, ele imprimiu 11,
que é o resultado do valor que estava no atributo valor, que era 1, resultado da incrementação anterior, mais o atributo mais o parâmetro passado no segundo método, que é o valor 10. Então, 1 mais 10, 11, retornou o valor corretamente. Como podemos ver, criamos dois métodos com o mesmo nome, porém assinaturas diferentes. Desse modo, podemos usar o mesmo nome para métodos parecidos, mas que trabalham com um número diferente de parâmetros, ou de tipos de dados. Aqui temos exercícios para vocês praticarem e testarem aí como funciona essa sobrecarga de métodos. O exercício consiste em criar um método ao quadrado em qualquer uma de suas classes, que pode receber int, float ou double, que retornar esse número ao quadrado. Ou seja, vocês irão criar uma classe, da forma que vocês quiserem, que possui um atributo e criar 3 métodos chamados ao quadrado, sendo que em cada um desses métodos eles terão parâmetros diferentes. O primeiro método terá um parâmetro que recebe um inteiro, o segundo método recebe um float e o terceiro método recebe um double. E então, vocês vão testar aí se dá certo. Caso tenham algumas dúvidas, podem deixar nos comentários. E esta foi a aula 3. Sigam o PET nas redes sociais. E muito obrigada por assistir esse vídeo.